Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui, né? Exatamente dia 31 de outubro, Halloween aí, caminhando para os últimos 2 meses do ano, é o último bimestre de 2023, ano que vai ser, acho que, marcado como um dos piores anos da pecuária e para a pecuária brasileira, do quesito preço. A gente vendo, obviamente, a produção bater recorde, mas isso está vindo com um custo muito caro para o produtor, para o pecuarista, que a gente está vendo os preços caminharem de uma maneira que a gente nunca viu na história, no quesito desvalorização, né? Então, se você olha até os últimos ciclos pecuários, o que a gente via era uma queda de 23, 25, 27% ali no máximo, entre o máximo e o mínimo, né? Quando você compara o preço máximo que bateu lá atrás contra o preço mínimo que atingiu depois disso. A gente estava sempre falando nesses 23, 25%, e o que a gente está vendo agora, e que a gente consolidou já nesse ano de 2023, foi como uma queda de 37%. Então, quando você compara esses máximos e mínimos, a gente consegue ver como o ano de 2023 deve ficar marcado na história para a gente aí como um dos piores anos para a pecuária brasileira. Mas a gente já se encaminha para esse ano, para o final desse ano, né? A gente tem mais 2 meses aí, obviamente consolidando aí o cenário de curto prazo. Só para pontuar que a gente começa a entrar nesse mês de novembro. E a gente tem que lembrar o que historicamente o mês de novembro e dezembro representam para a pecuária brasileira. Eu trouxe até um dado um pouco mais interessante aqui, em que a gente fala de máximas, né? O quanto em quais meses as máximas do boi gordo foram atingidas nos últimos 25 anos. E novembro é o mês que concentra a maior quantidade de máximas dentro dos 12 meses do ano, entre todos os meses. Sendo que dos últimos 25 anos, em 8 deles, a gente teve a máxima durante o mês de novembro, e em 5 deles, a gente teve a máxima durante o mês de dezembro. Ou seja, em 13 dos últimos 25 anos, mais da metade, as máximas foram atingidas nos últimos 2 meses do ano. Aí vocês podem me perguntar, qual a probabilidade de que a gente veja esse cenário se repetir durante os últimos 2 meses do ano, sendo que o último preço que a gente teve máxima desse ano foi em torno de R$ 300. Eu acho que é muito, muito difícil. Bem, na verdade, quase impossível, eu diria, né? Seria um cenário ótimo, mas eu acho que é bem difícil. Mas um ponto interessante, esses 2 meses são marcados por datas comemorativas e recebimento, né? Massa salarial, recebimento de salário dobrado. Afinal, a gente tem o 13º. E qualquer dado que você vá analisar, as festas comemorativas, a sazonalidade anual, cresce muito durante esses 2 meses. Por isso, há de se imaginar e até correlacionar que os meses, essas máximas atingidas no preço do boi gordo durante os meses de novembro e dezembro, estejam muito mais correlacionadas com um excesso de demanda, né, um aumento da demanda, não é nem um excesso, mas um aumento da demanda, seja interna, seja externa, durante esse último bimestre do ano, esteja correlacionado com esse aumento de demanda do que por uma falta crítica de oferta. E os números do varejo apontam justamente para isso. Se você analisa as datas comemorativas, o Natal ele tem o dobro, Natal, o Ano Novo, né, as festas de final de ano, mas o Natal principalmente, tem o dobro do volume de vendas, que é a segunda data que é mais marcante aí para o varejo brasileiro. Então, você pega aí um volume transacionado de mais de 60 bilhões de reais durante as festas de comemoração para o Natal. E quando você olha o volume de vendas nos hiper e supermercados, né, no varejista, a gente costuma ver um mês de dezembro que tem um volume de vendas, tá? Eu falo de volume, não falo nem de receita. Um volume de vendas que é 25, 24% maior em dezembro do que qualquer outro mês do ano. Então, historicamente, a gente tem um mês que é puxado, meses que são puxados por demanda. Por que que isso às vezes acontece no novembro para o boi gordo? Porque existe essa preparação, né? Então, a gente acaba consolidando essa máxima aí em mais de 50% das ocasiões no último bimestre do ano, por esse aspecto de demanda. Vai acontecer esse ano? Está precificado na bolsa? Não. O que a gente está vendo na bolsa agora, durante esse momento, né, em que o boi gordo bate 237, 240 para novembro e dezembro, é um cenário em que o mercado físico, o mercado futuro, né, os operadores de bolsa, estão apostando que não vai andar. Que o mercado do boi gordo vai permanecer da maneira como está, afinal a gente tem o indicador CPEA 240 atualmente, que vai permanecer assim até o final do ano.
Realmente vai consolidar isso? A gente não tem bola de cristal, mas o tempo joga a favor do pecuarista. E tem alguns nuances do que está acontecendo no mercado físico, que a Laura vai até trazer para a gente aqui, que é até para deixar o pecuarista ligado sobre como negociar seu animal e observar todas as possibilidades e formas de negociação que possam elevar a sua média de comercialização, seu preço médio melhor, porque realmente a gente está encontrando alguns gaps. Um ponto interessante, tá, que vai até reforçar essa linha de raciocínio que a Laura vai trazer, é que realmente a gente teve nas últimas 2 semanas uma queda no preço da carcaça. É, típico de final de mês, né, em que a gente tem aí uma retração da demanda do mês de outubro, isso consequentemente gera menor volume de comercialização, dificuldade em dar vazão à carne no mercado. E o que a gente percebeu foi que a carcaça sai ali do patamar de 16,20, 16,30 e vai para 15,70, né? Então, uma queda mais ou menos aí de 50 centavos da primeira para a segunda quinzena. Ponto. Feito isso, o boi gordo não caiu nessa mesma proporção. Então, a gente viu o spread, né? Aquele negócio que a gente chama de o equivalente físico, a diferença entre o boi e a carcaça no estado de São Paulo, voltar para o campo negativo, né? De menos 0,8, menos 0,6. Isso não significa que a indústria está tomando prejuízo, mas as margens ficaram mais apertadas nesse final de mês. Só que um grande ponto, a gente não está vendo, apesar de outros estados demonstrar uma fraqueza de preço, a gente não está vendo isso ser replicado com tanta força para São Paulo. E aí, que a gente pode talvez até pensar a partir de agora e começar a analisar é que a gente entra na semana de comercialização da primeira quinzena e relembrando, né? A segunda quinzena de novembro já é um preparativo para as festas de final de ano. Então já não se espera uma fraqueza muito grande para essa segunda quinzena de novembro. Tanto a gente tem conversado aqui com o pessoal da carne e o sentimento é exatamente esse. Existe uma preparação para essas festas de final de ano que pode sim melhorar preço. Mas esse momento ainda é muito delicado, o mercado que ainda está xoxo, é um mercado até de difícil novidade, né? Você pega um mercado que ele não anda muito, o preço na bolsa parado nos 240, 238 já faz aí quase um mês, na verdade já faz mais de um mês, desde o dia 27 de novembro, você vê um preço ali no contrato para novembro que não sai do lugar. Então, você pega um mercado relativamente xoxo agora, mas que é importante ressaltar alguns nuances deles aí, que acho que a Laurinha vai trazer do que a gente tem visto tanto para o boi gordo quanto para a reposição, que vale a atenção para o pecuarista que nos ouve, né? Para quem está acompanhando aí o podcast, sobre como a gente tem visto grandes diferenciações de preço entre praças pecuárias dentro do mesmo estado. Mas eu vou deixar a Laurinha trazer mais detalhes. Laurinha, o que que você me diz sobre isso daí? Acho que é um fato interessante que você trouxe, que a gente pode debater um pouco mais. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigada a todos que estão nos ouvindo aí, né, ou nos assistindo via YouTube também. Mas o Iago já contextualizou muito bem o cenário que a gente está, um mercado bem chatinho de lado, tentativas de pressões baixistas aí por parte dos frigoríficos, basicamente por escalas mais alongadas, né? A gente está com as escalas aí na média Brasil dos 9 dias úteis, mesmos níveis desde o iníciozinho de setembro, só que em setembro a gente tinha um patamar, quando a gente estava com essas escalas nesses mesmos níveis, com um preço aí na casa de R$ 30 abaixo do que nós estamos vendo hoje, tá? No início de setembro. Então, escalas mais alongadas, frigoríficos assim mais confortáveis, né? Preço da carcaça casada, que é o produto final dos frigoríficos, abaixando também, é o que resume para a gente aí esses pontos de baixa atuais. A gente, de certa forma, já esperava que isso fosse acontecer, e até de certa forma mais intensa, né, Iago? A gente estava comentando isso aqui um pouquinho antes, devido à baixa, a gente está vendo principalmente da carcaça casada, né, diminuindo aí esse spread, né, entre a carcaça e o boi, mas ressaltando que mesmo a gente tendo uma diminuição, ou seja, margens dos frigoríficos possivelmente menores do que a gente estava vendo há 30 dias atrás, mesmo assim, ainda a gente ainda está num contexto de margens interessantes para a indústria. Tá? Ainda mais quando a gente olha no contexto histórico, que essas margens costumam ser negativas. Mas isso está resultando em movimentações diferentes entre as praças que a gente analisa, até mesmo dentro de um próprio estado. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, em Goiás, a gente estava conversando com alguns clientes ontem, em uma parte, uma região do estado, a gente vê a oferta de boi China a 220, em outra a gente vê a oferta de boi China a 235. Então, R$ 15 de diferença dentro do próprio estado. E aí, quando a gente já pega esses 235, é um preço que a gente vê quase um diferencial de base zerado para São Paulo, né? Então,
essas discrepâncias aí dos estados e das regiões têm nos trazido bastante atenção, né? E é algo que a gente sempre fala, né? Apesar de esse ano está sendo um ano muito atípico em relação ao diferencial de base, porque em alguns momentos a gente vê o diferencial muito alongado, em outros a gente está vendo ele muito encurtado para as mesmas praças, inclusive. MS, por exemplo, eu lembro que teve em alguns momentos nesse ano que, inclusive, ficava desconfortável para a gente fazer operações de bolsa para alguns clientes, porque o diferencial estava em 14%, totalmente fora do histórico. E agora, há um mês e pouco atrás, a gente viu esse diferencial chegar a ser até positivo, né? Ou seja, o boi do MS mais valorizado do que o boi de São Paulo. Então, esse ano está sendo um ano muito discrepante e eu chamo a atenção principalmente quando a gente vai para fazer, criar estratégias para operações de bolsa, né? Quem utiliza dessas ferramentas aí via mercado futuro ou via mercado de opções, e até mesmo um termo, né, na hora de concretizar ali as negociações, a gente sempre tentar considerar o diferencial histórico, né, não se ligar muito para o diferencial do momento. Tudo bem que esse diferencial do momento serve de uma baliza, principalmente quando a gente olha o diferencial médio do ano, serve como uma baliza para ver o comportamento de como está o mercado num histórico mais recente, digamos assim, mas a gente sempre tentar pegar o anual, o histórico, o histórico geral, né, para tentar fugir um pouquinho dessas discrepâncias que podem ocorrer no mercado. Então, hoje o mercado bem controverso, assim, nas praças, variando bastante, mas o que a gente vê é, por exemplo, Praça Goiás, São Paulo, e Minas Gerais, né, com preços bem próximos aí, dependendo da região. Para falando em até reposição também, mercado seguindo o ritmo do boi, né, sem grandes novidades, mercado meio de lado também. Boi magro, a gente está vendo que quando tentam pagar com ágio zerado, ou com ágio muito pequeno, aí, falando com ágio de 5%, a oferta some, né? Mas quando você já vai para um ágio mais elevado, falando aí uns 15%, aí já começa a ter oferta. Então, não é que está faltando oferta, está faltando preço para essa oferta aparecer, né? A gente tem até conversado isso com alguns clientes aqui. Tem boi magro para ser comercializado, o que não está tendo grande fluidez, grande volume de negócios sendo realizados, porque quando principalmente o confinador ali, né, que vai engordar esse animal, faz a conta deveria ser com aquisição de um boi magro com ágio muito baixo ou até sem ágio, né? E aí, quando ele vai para tentar comprar, fazer aquisição desse animal, ele não consegue nesse nível, né, nesse patamar de preço que seria interessante para viabilizar a operação. Então, nesse caso, a oferta acaba sumindo, mas por questões de condições comerciais, né, de preço baixo e não por realmente falta de animais aí, disponibilização de animais. Bezerro também, o mercado andando mais de lado, a gente viu que já tem um tempo, inclusive, que a gente está falando isso, né? Que não está tendo força mais tanto para cair, como caiu o boi. A gente já espera que a partir do ano que vem a gente já vire, pelo menos no quesito bezerro, né? Para uma vertente mais altista, porque é só a gente fazer a conta, né? Essa fêmea que foi descartada no primeiro trimestre desse ano aí, o bezerro dela já vai fazer falta, né? A partir do segundo semestre do ano que vem. Então, já é alguns, a gente já tem alguns sinais aí de preços do bezerro mais sustentados a partir do ano que vem, pautados, né, nesse descarte de fêmeas que a gente está tendo durante esse ano, e que foi muito intenso aí no primeiro semestre no geral, né? E também nessa queda do bezerro que já não está tendo tanta força para acontecer principalmente durante esse período aí do segundo semestre que nós observamos de queda muito intensa do boi gordo, o bezerro caiu também, mas não na mesma proporção. Então, são alguns sinais que nos dão aí uma visão de que a tendência mais altista para o bezerro, falando em longo prazo, ela já está mais próxima, né? Falando em longo prazo que eu digo, falando em ciclo pecuário, né? Então, a virada do ciclo para o bezerro, ela já está mais próxima do que do boi, por exemplo. O bezerro, ele tende a antecipar esse movimento, ele tanto para a queda quanto para a alta, né? Ele começa a aparecer os sinais antes do que o boi, então já é um sinal de a gente ficar atento aí, pensando no longo prazo também. De forma geral, acho que é isso, Iago, que eu tenho Sim. observado. Não sei se essa discrepância entre as praças, a gente estava até comentando um pouquinho antes, né, que você tem visto em algumas regiões até preços com uma pressão baixista menor, né, do que em São Paulo. Se você quiser comentar um pouco sobre isso também. O que a gente viu é realmente esse desalinhamento entre preços, né? Como se algumas praças, e isso a gente já tem visto nesse ano de maneira geral, até nos dados oficiais,
como se algumas praças estivessem mais ofertadas do que outras praças de maneira generalizada, né? Então, até os números mostram isso. Mato Grosso teve um abate já nesses 9 primeiros meses do ano, cerca de 600, 700 mil animais a mais do que no mesmo período do ano passado, enquanto o Mato Grosso do Sul, cerca de 100 mil animais a menos do que no mesmo período do ano passado, né, no acumulado de 23 contra 22. Então chama a atenção isso, né? Chama a atenção como a gente tem visto justamente esse movimento diverso entre as praças pecuárias brasileiras, inclusive durante essa última semana, né? A gente viu quedas em algumas dessas praças, a gente olhou para o Pará e para o Tocantins e quedas maiores, mas ao mesmo tempo, quando você olhar para o Goiás e Minas Gerais, elevação de preço. Então, é um mercado que aparentemente tem, tem se mostrado difuso, né? Digamos assim, no mínimo difuso, né? No mínimo um comportamento que não é igualitário para todas as praças e mostra talvez uma alternativa dos frigoríficos para tentar não pressionar estritamente São Paulo, né? E fazer o indicador CPEA, que é a referência para o Brasil, que é a referência para a Bolsa andar, eles dão prioridade, digamos assim, para outras praças, né? Para elevação de preços em outras praças, ou tenta trabalhar de maneira mais consciente nessas outras praças. Um ponto relevante que eu vi que aumentou-se e está se aumentando a preocupação com isso a partir de agora, né, é que a gente entra basicamente, formou-se o fundo sazonal eh, durante o ano, né, para o volume, volume não, mas o problema da gripe aviária, né, acho que esse é um problema que daqui a pouco começa a repassar para o milho, e a preocupação tem aumentado. Assim, porque o que acontece? Agora a gente tem o fim basicamente o fim do período migratório, e aí já é o início de um novo ano migratório para as aves silvestres do globo de maneira geral. E o alerta da Organização Mundial da Saúde é que a partir de dezembro esse número começa a aumentar e bate o seu pico ali em fevereiro, março, né? Então a gente entraria novamente num pico de contaminação da gripe aviária por conta dessa migração. O setor avicultor do Brasil está muito preocupado com isso, tanto é que desde lá do começo a gente já vinha alertando sobre isso, e isso voltou à tona, tá? Inclusive com o governo redobrando as atenções, direcionando mais dinheiro para isso, e é um ponto que a gente tem que ficar de olho, porque isso pode sim impactar tanto no curto quanto no médio prazo para o boi gordo, no quesito oferta de proteína animal no mercado. Inclusive, a gente teve no final da semana retrasada, né, na sexta-feira do dia 20, o restabelecimento do comércio com o Mato Grosso do Sul, e isso pode dar a tônica de como será em casos de gripe aviária em aves comerciais no Brasil, né? O que aconteceu? A gente teve um caso no Mato Grosso do Sul em setembro, e demorou basicamente 30 dias para que o Japão voltasse a comprar carne do Mato Grosso do Sul, depois desse caso confirmado em ave de subsistência, né? Uma ave que não está relacionada à criação comercial. Mas demorou-se 30 dias para o Japão voltar a comprar carne do Mato Grosso do Sul, e isso gerou uma preocupação. E dá mais ou menos a tônica do que deve acontecer caso a gente venha ter problemas em granjas comerciais. Que a gente vai ter regionalização desses casos e provavelmente será por estado, não vai ser por município ou região do estado, vai ser provavelmente por estado que a gente veja isso acontecer. É um fato que chama atenção e já vale sim a gente começar a ficar mais alerta para isso. Que agora, mais uma vez, a sazonalidade começa a atuar para que o número de casos suba. A gente ainda está bem atrás do que foi os Estados Unidos. Eu acho que dificilmente a gente vai ter um problema daquele tamanho, né? A gente está falando dos Estados Unidos teve 50 milhões, 60 milhões de casos de gripe aviária. O Brasil está caminhando para 150 agora. Então, ainda é bem mais tranquilo. Mas acho que já vale o alerta. Tanto a Organização Mundial de Saúde Animal já tem falado sobre isso e pode impactar de maneira geral. E aí eu acho que a gente já pode até passar a bola para o pessoal de grãos aí, o Stefan e o Rodrigo, porque se caso venha até isso acontecer, né, a gente tem o problema de gripe aviária, acho que isso pode impactar toda a cadeia. Uma cadeia, principalmente ali no milho, eu acho que a gente já tem visto impactos que ainda não são, digamos assim, certeiros, né? A gente ainda fala das probabilidades dos ICs, mas que adiciona mais um grau de talvez IC nessa conta aí, que é essa questão da gripe aviária. Mas, Stefan, Rodrigo, a bola está com vocês. O que vocês me dizem? Bom, vamos lá. Por mais que essa questão da gripe aviária gere aí uma instabilidade, uma insegurança em relação ao que vai acontecer com o mercado de milho, né? Eu faço aqui uma ponderação até olhando com outra cara para o milho, porque se o milho não vai para o frango, ele tem outras direções. Ele vai para o suíno, ele vai para a exportação, vai para o etanol. Então, provavelmente você tenha um impacto direto na bolsa, caso a gente tenha aí alguma situação mais estressante
em relação à produção nacional para a avicultura. É relevante, né, a avicultura, considerando postura e corte, né, ela tem uma representatividade aí da ordem de 40% do consumo de milho do Brasil, consumo de milho da ordem de 81, 82 milhões de toneladas, então é um volume relevante. Agora, tudo vai depender da magnitude dessa questão. Só que, por enquanto, o que a gente vê? O mercado de milho está relativamente firme, né? Ali na época da safra, até julho, agosto, né? O produtor ainda tinha muita soja para comercializar, estava entrando milho, que a gente vem notando de algumas semanas para cá, né? Principalmente aí o mês de outubro ficou bem evidente. O produtor conseguiu aliviar, conseguiu abrir espaço para estocar a produção, conseguiu comercializar o excedente de produção que ele tem, e agora ele está tranquilo, acompanhando aí esse cenário de desenvolvimento da safra de verão, né? E quando a gente olha, esse que é o cenário que vem chamando mais atenção, primeiro a irregularidade das chuvas, né? A gente tem aí previsões, principalmente para o centro-norte do país, né? Mato Grosso, regiões de Goiás, algumas áreas no MS, Tocantins, Minas, o Mapito de forma geral, Pará, Rondônia, previsões que não estão se confirmando, não estão trazendo bons volumes de chuva. Às vezes você vê na previsão indicando volumes interessantes, né, que traria ali um alívio, um conforto, mas ali na hora que acontece essas chuvas, os volumes aí tem tido aí tem sido registrado um erro bem significativo nessa questão da ocorrência versus a previsão. Então, isso é o que tem chamado a atenção. Tem áreas em Mato Grosso aí com 20 dias praticamente sem receber uma gota d'água, então começa a entrar no radar, né, alguma possibilidade aí de revisão das estimativas no curto prazo. Temos previsões agora para essa virada de mês, né, para esse feriadão de novembro. E se essas previsões não se confirmarem, aí a gente começa a entrar num outro cenário que são sim possibilidades de revisões de safra, olhando principalmente aí Mato Grosso e regiões do centro-norte do país. Em relação a ritmo de plantio, quando a gente olha, está mais atrasado, sim, fechamos aí 40%. Olhando as últimas 5 safras, em relação a percentual, é o segundo ritmo mais atrasado de plantio, só que quando a gente vai para a área plantada, a gente já superou aí os 18 milhões de hectares. E aí trazendo até perspectiva para o calendário de milho segunda safra, quando a gente olha a área de milho segunda safra do ano passado no Brasil, ela foi de 17,5 milhões de hectares. Então, se a gente olhar essa perspectiva, a gente fecha o mês de outubro olhando nominalmente, olhando ali de forma direta, a área da segunda safra de milho ela está relativamente coberta com o plantio de soja. Só que a gente tem que olhar as diferenças regionais, né? Algumas regiões de Mato Grosso que estão mais atrasados, como a gente vem mencionando, o centro-norte do país está bem atrasado, o sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, recebendo volumes aí excessivos de chuvas, tanto é que foi noticiado aí vazão recorde lá nas cataratas, fechou a passarela, enfim. Teve município aí no final de semana no Paraná que recebeu mais de 300 milímetros de chuva em 72 horas. Então é algo muito relevante. E isso também impacta atraso de plantio, impacta também safra de trigo, que está aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lutando para avançar aí com safra de trigo. Plantio em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para soja também, querendo dar os primeiros passos, mas esse excesso de umidade atrapalha um pouco, sim. E quando a gente olha, né, a nível internacional também a respeito das precificações, né, Chicago especificamente, comportamento de prêmio, né, olhando para a soja, tem um reflexo aí de um cenário de derivados, né, isso resultante da quebra da Argentina no passado, resultante de uma falta de farelo no mercado. Estados Unidos entregou uma safra ok, mas
para o cenário de derivados, óleo de soja e farelo, isso vem dando uma sustentação para Chicago, e olhando também esse cenário climático aqui no Brasil. Só que, se essa irregularidade se manter, e na minha percepção até agora, acho que vai ser uma cara dessa safra 23-24, o clima vai ser irregular, só que daqui para frente a gente pode ver uma frequência maior de ocorrência de chuvas. Agora, para mim, a cara da irregularidade aí ela vai se manter. Se chover bem, entregar uma safra boa, precificação da soja para baixo. Se a gente manter esse cenário de instabilidade, a gente pode ver alguma firmeza aí de prêmio de exportação. Chicago, talvez voltando a alçar patamares de $14 o bushel acima. Então, por enquanto, o cenário começa a entrar ali a safra da América do Sul vai começar a mexer mais com a precificação da soja em Chicago daqui para frente, mas com um suporte desse cenário de derivados para óleo de soja, para farelo de soja, e olhando também a importância da Argentina, que quebrou metade da safra no passado e está aí recebendo alguns volumes de chuvas iniciais. O plantio de milho iniciou, o plantio da soja também está começando a dar os primeiros passos. Então, acho que vale ficar de olho nessas questões. Para o milho, mercado firme, sem resistência, aí, sem um viés de baixa nesse curto prazo. Como a gente está aí com o calendário de soja, a soja que a gente vai colher em janeiro, fevereiro, vai entrar na linha logística para exportação em março, então o milho está ganhando mais espaço para logística, está ganhando mais firmeza para preço. Tudo vai depender dessa definição que a gente vai ter no curto prazo. O milho, para mim, continua firme, possibilidades de alta não tão descartadas no mercado. Historicamente, o milho ainda sobe, só que na virada do ano aí a gente ainda tem essa definição da safra de verão para tentar entender o que vai acontecer melhor com esse comportamento de milho. O line-up de milho está bombando, tivemos o problema agora com Paranaguá, né? mais um agravamento de situação logística, que já tinha o problema do Arco Norte, mas, por enquanto, o mercado internacional está comprando o Brasil está barato, mesmo com os Estados Unidos com safra cheia, com redução de problema logístico nos Estados Unidos. Brasil hoje é a principal referência do mercado mundial de milho e a gente vai continuar vendendo em uma tendência de firmeza nesses preços. Aí eu queria passar para o Rodrigo para adicionar aí mais pontos aí sobre o cenário de grãos. Bom, vamos lá, Stefan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Bom, iniciando por Chicago, na última semana, sem grandes alterações, movimentos de alta ou de baixa, começando pela posição dos fundos divulgada nessa última sexta-feira. O milho segue um saldo vendido por parte dos fundos de investimentos, olhando futuros e opções, mas nós tivemos uma redução desse saldo comprado. É um cenário que já vem se mantendo ao longo das últimas semanas. Essa exposição líquida vendida atingiu menos 100.430 contratos até o dia 24 de outubro. E para o complexo soja, a gente já viu um comportamento diferente. Para o grão de soja, que a gente havia reportado, né, que os fundos atingiram um saldo vendido pela primeira vez desde meados de abril de 2020, isso na penúltima semana. Nesse último reporte, eles reverteram essa posição vendida e no grão ela voltou a ser positiva em 7.753 contratos, né? Muito influenciado esse movimento pelo farelo de soja, como o Stefan pontuou. Se a gente pega a variação semanal de sexta a sexta-feira em Chicago, nas últimas 3 semanas, o farelo puxou bastante, valorizações expressivas, e isso vem em linha também com as posições dos fundos no farelo de soja, que atingiu aí a casa dos 92 mil contratos, também observando futuros e opções. Sazonalmente, é a maior posição comprada para esse período do ano e que manteve aí um cenário de sustentação tanto para o grão, enfim, para todo o complexo soja. Aqui, a nível Brasil, para o milho, a gente vê esse cenário mais sustentado, como o Stefan também pontuou, né? Contrato novembro B3, que vence agora no dia 16 de novembro, voltou a negociar acima dos R$ 60 a saca, 60 e 65 na tela agora,
Graficamente tem uma importante resistência ali nos 62,78, foi a máxima atingida no mês de outubro, e tem um suporte de preços aí nos 58,86. Foi um fundo atingido em meados de 25 de outubro. Então, esse cenário graficamente ainda indefinido, mas sustentado para o milho, né? No dia de ontem, o milho CPEA, que é o indicador que baliza esses contratos futuros na bolsa, ele veio a 59,25. Na segunda-feira passada, esse mesmo indicador ele atingiu 59. Então, de certa maneira, ainda lateralizado, né? Mas sustentado, não cedendo para patamares mais baixos. Indicador soja Paranaguá no dia de ontem veio a 141,95. Aqui sim nós tivemos uma redução, se a gente compara com o valor da segunda-feira passada, que foi de 144,99, refletindo movimentação aí dos fatores que compõem, né, a paridade de exportação. Então, movimento de preços em Chicago, prêmio de exportação e dólar, que vem apresentando bastante volatilidade, né? Se a gente pega no dia de ontem toda a questão, né, a perspectiva fiscal do país, o dólar puxou bastante, influenciou inclusive na precificação do milho B3. Se a gente observa aqui no intraday, o milho no dia de ontem, por volta das 3 horas, ele deu uma boa puxada na B3, os contratos futuros, tanto novembro, janeiro em diante, e o dólar também a nível global. Amanhã a gente tem a divulgação da inflação norte-americana, né, índice de preços ao consumidor, CPI. A projeção é de que ele venha relativamente estável, né, o mesmo número em relação ao ano passado, ele está na faixa de 5,25 a 5,50%, né, se a gente observa o anual, e isso tende a impactar diretamente o dólar, né, tanto o dólar no Brasil quanto o dólar a nível global, o DXY, né, que representa a força do dólar americano em relação a uma cesta de moedas. Então, tanto amanhã quanto também na sexta-feira, nós temos os dados de payroll, né, que representa aí o mercado de trabalho americano, pode impactar bastante o dólar, que é um componente super importante aí na precificação das commodities agrícolas para a gente. Acho que no mais são esses os principais cenários, só colocando também que no dia de ontem o USDA trouxe aí o avanço da colheita nos Estados Unidos, que é o que a gente tem observado bastante para a América do Norte, né? Tanto esse avanço da colheita e o ritmo do programa de exportação norte-americano. Para o milho atingiu 71% da área, no comparativo com o ano anterior está um pouco abaixo, mas está acima da média dos últimos 5 anos. E para a soja atingiu 85% da área, também um pouco abaixo no comparativo com o ano anterior, mas também segue acima aí da média dos últimos 5 anos, se a gente observa 2018 a 2022. Acho que esses eram os principais pontos aqui a serem observados. Para o boi, Iago já comentou também essa questão do gráfica, né, lateralizado, desde o dia 27 de setembro, ele basicamente está dentro de uma congestão de preços. O novembro 23 aqui, trabalhando na tela 237,15, ele pode encontrar uma resistência na média móvel de 20 períodos no gráfico diário, tá 240,71. Então, talvez possa enroscar nela, caso ele volte a se valorizar. E para baixo, aí, um suporte de preços em 235,55. Foi um fundinho que ele marcou recentemente. Mas é esse o cenário, né? Menor oscilação de preços e lateralizado. É isso. Show de bola, Rodrigão. Só para adicionar um comentário aqui que eu vi agora que a gente, na verdade, agora não, né? Já vem algumas semanas que a gente está vendo mais notícias sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos no caso da carne bovina por lá. Porque o preço da carne bovina nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, bateu $18 o quilo, a média do preço da carne bovina lá no atacado norte-americanos, o que dá mais ou menos R$ 90 por quilo. Preço médio da carne no atacado por lá, tá? O Retail Price of Beef, que é o maior preço da história. E reforçando aquele comentário que a gente trouxe, se não me engano, na semana passada, né? Sobre os dados que já tinham saído, reforçando a produção menor no próximo ano. E os analistas que são ouvidos lá dos Estados Unidos, né? O que a gente vê de maneira geral nesse momento é que
o problema da carne nos Estados Unidos não vai ser resolvido no curto prazo. Então, você pega os analistas desde hipermercados, supermercados, ou então de grandes empresas do setor, apontam justamente para esse contexto em que os Estados Unidos ainda sofrerá com preços elevados de carne por lá. Assim, ainda não se sabe qual é o teto geral, até porque o volume de vacas abatidas, né, percentualmente falando, ainda não está indicando um processo de retenção intenso da pecuária por lá, né, do ciclo pecuário por lá. Então, acho que chama atenção, acho que é um ponto para a gente ficar atento, porque isso vai provavelmente vir cada vez mais à tona, quesito aí, preços de carne lá nos Estados Unidos. Acho que é uma notícia que vai cada vez mais bater na nossa tela aí. Acho que a gente vai cada vez mais falar disso, principalmente a partir de 2024, que é quando ele deve fazer máximo. Mas é um fato interessante que eu acho que valeria a pena a gente comentar por aqui. Mas é E isso, pessoal. Pode falar, acho que Stefano. só para adicionar essa questão dos conflitos também, né? Sim, Começou a incursão de Israel, Irã está dando recado, outros países ali, Estados Unidos, Reino Unido se envolvendo, Turquia, Rússia, essa possibilidade de escalada, né? A gente tem reflexo no preço do petróleo, e o petróleo, acho que fazer uma analogia aí, ele é o boi sinuelo das commodities, né? Então ele acaba puxando tudo para cima, frete, sim, encarece, enfim. sim, sim. Esse é um ponto aí que é perigoso a gente comentar demais, senão a gente vai até entrar em depressão e falar do fim do mundo. Mas é isso. Estamos alinhados. Mais algum comentário, Laurinha e Rodrigo? Não, Iago, acho que é isso. Beleza. Uma semana, né? Bora Ótima para a semana a semana. todas aí, bom feriado. Dia 2 de novembro, feriado para todo mundo aí, então curtam o feriado, mas na semana que vem a gente já tá de volta aí gravando mais um podcast para vocês. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigada, pessoal. pessoal. Até Boa mais. semana. Pessoal. Semana.